Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, sou Silvério Nutri e eu ajudo pessoas como você a fazerem da sua dieta um hábito permanente para chegar no seu objetivo de uma vez por todas. E hoje eu vim falar justamente para você que tem uma dificuldade em manter esse processo da dieta. Tem pessoas que têm dificuldade para começar e também tem pessoas que têm dificuldade para se manter nesse processo tão difícil que é a dieta, né? Tão difícil entre aspas, porque eu tô aqui para te ajudar a descomplicar esse tipo de processo, fazer você aí conseguir chegar no seu objetivo final. Eu habitualmente, na minha rede social, no meu Instagram especificamente falando, faço várias enquetes com a minha audiência para saber realmente aonde é que elas estão mais errando nesse processo. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei lá: na sua opinião, qual é a maior dificuldade em se manter na dieta? Eu tive uma infinidade de fatores que eu posso falar futuramente, mas em unanimidade, a maioria falou, são os fatores externos, e dentre eles, o mais falado foi as pessoas que estão convivendo comigo, ou seja, as pessoas que estão convivendo com elas, seja seu namorado, sua namorada, sua família, seu pai, seus filhos ou seus próprios colegas do trabalho. Eu cheguei nesse denominador comum também perguntando para os pacientes que eu atendo e eles falaram que essa é talvez a maior dificuldade em se manter a dieta por um longo período. E aí eu resolvi compartilhar com você o que eu faço e o que tem dado certo com as pessoas que eu oriento no meu atendimento e também o que não tem dado, porque assim você também vai conseguir, de uma vez por todas, atenuar esse tipo de coisa. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá, vem comigo, vamos descomplicar mais essa objeção, vamos fazer dessa sua dieta temporária um hábito para que você consiga chegar no seu tão sonhado objetivo, no seu tão sonhado emagrecimento, sem precisar depender do fator pizza pós-expediente com o pessoal do seu trabalho ou o fator bolo feito pela sua esposa quando você chega na sua casa depois de um dia cansativo que se torna um hábito diário também. Beleza? Se você está passando por esse tipo de problema, eu acredito muito que você talvez compactue com esse pensamento. Ah, Silvério, eu tento fazer dieta, mas a minha esposa não compactua, ela não vê importância no meu processo de emagrecimento, então quando eu chego lá ela faz bolo, ou então meu marido não quer saber do meu emagrecimento, ele não dá importância. E o primeiro passo que você talvez esteja errando, que precise corrigir, é esse aqui. Relevância do processo. Eu não preciso dizer para ninguém que emagrecimento ou ganho de massa muscular ou performance é um processo. Para que você consiga fazer um processo, você precisa fazer ele mais de uma vez de maneira consistente. Foi o que eu falei no último vídeo. Só que o problema é que você não faz uma coisa de maneira consistente, de maneira contínua, se você não sabe qual é a relevância e se ela não tem uma real relevância para você, porque o seu corpo ele não vai fazer uma coisa que não é relevante para ele. E aí o questionamento que fica é: você hoje sabe qual é a relevância do seu processo de emagrecimento, por exemplo? Se a resposta for sim, tudo bem, a gente vai para o próximo passo. Agora, se a resposta for não, fica o segundo questionamento. Se nem você sabe qual é a relevância do processo de emagrecimento, quem dirá as pessoas que moram com você, ou o seu namorado, sua namorada, eles muito menos vão saber qual é a real importância desse processo para você. Então, se você está errando já nesse passo 1, você tem que corrigir isso imediatamente. Veja, adicione clareza na relevância do seu processo para que você consiga ter um magnetismo maior para conseguir seguir isso aí por uma constância. Se você quer saber como fazer isso, volte a alguns vídeos, explore esse canal, porque eu falo bastante sobre essa questão de clareza e objetividade, beleza? Passo número 2, beleza? Você já corrigiu, que agora você já sabe qual é a relevância desse processo, seja de emagrecimento, ganho de massa muscular. Você já sabe, mas talvez as pessoas que estão na sua volta não saibam, ou talvez não saibam a real importância, a real relevância que isso tem para você.
E se você não deixar claro isso para eles, eles não vão saber. Então, você só comunica. Se você só comunicar para eles que está fazendo a dieta, talvez eles não saibam qual é a relevância, qual é o tamanho, o quanto relevante isso é para você. E isso, né, a gente leva para diversos espectros, como por exemplo, o emagrecimento pode ser tão importante para que você consiga ter mais qualidade de vida e consiga ficar mais tempo com eles. Ou para que você tenha uma autoestima melhor, para que você consiga ter uma promoção no seu serviço e, através disso, melhorar a qualidade de vida indiretamente para eles. Então, passo 1, se você já tiver feito. Passo 2, comunique a relevância, comunique o quão importante é esse processo para as pessoas que estão à sua volta. Porque se eles tiverem empatia, e eu tenho certeza que eles vão ter, pelo menos uma grande parte das pessoas que vão estar mais próximas de você, eles vão saber o real motivo, a real importância que você vai dar para esse processo de agora em diante. E assim, eu tenho certeza que eles podem passar a te ajudar mais com isso. Porém, como isso foge do nosso âmbito, né, como isso foge do nosso controle, a gente consegue resolver uma parcialidade disso aí, porque algumas pessoas, né, que estão na sua volta podem ter a empatia e realmente te ajudar com isso, e outras pessoas não, e podem continuar reproduzindo a mesma problemática. Poxa, Silvério, você não vai aceitar minha comida, você está estranho, por que você não vai querer isso? Esquece esse negócio de dieta, e tarará, tururu, e tudo mais. Então, aí você vai precisar de uma outra habilidade que vai ser o passo número 3. Então, passo número 3, tenha a habilidade de dizer não. E aqui muitas pessoas têm uma dificuldade bem ferrenha de falar não para outras pessoas e acabam sofrendo uma consequência por conta dessa inabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você fala vários sims para outras pessoas, você acaba não dizendo sims para os seus próprios propósitos. E um dos seus propósitos, eu acredito que seja, na verdade, é ter uma alimentação mais saudável, mais coerente com o seu objetivo. E se você fala muito sims para outras coisas, você acaba se deixando de lado. E aí, como é que você faz para resolver isso? Primeira coisa é voltar aqui no passo 1. E aí você não deixa isso para relembrar de mês em mês. Relembre a relevância do seu processo diariamente. Isso existe, na verdade, existem 2 tipos de clareza, que é a clareza ativa e a clareza reativa. Depois a gente até pode abordar um pouco sobre isso. Mas eu quero que você aborde essa relevância do seu processo no método de clareza ativo, que seria colocar na porta do seu banheiro, colocar na porta do seu quarto qual é a relevância do seu processo, porque assim você vai relembrar diariamente e assim você vai ter uma facilidade maior em dizer não para os seus outros, para os processos que não tem mais a ver com você, e dizer mais sim para os processos que têm a ver com você. Um deles é falar não para uma vez ou outra quando você estiver confraternizando e comendo brigadeiro, pizza com o pessoal do seu trabalho, com o pessoal da sua família, com seus parentes que vêm de longe. E aí, com essa habilidade, você vai conseguir achar o ponto de equilíbrio e vai fazer isso daqui ser algo mais descomplicado para você. Outra maneira, outro macete muito interessante para quem tem dificuldade de falar não, é falar não dizendo sim, mas dizendo sim no seu tempo. Então, você não precisa necessariamente dizer não e ficar com a outra pessoa magoada, precisando, né, sempre justificar, até porque a justificativa é algo que vai te auto-sabotar também. Porque se você fala não posso, é isso que dá quarentena, né? Aqui dentro de casa todo mundo, né, não deixa as pessoas trabalharem em home care. Mas enfim, como eu continuava, a justificativa ela vai fazer você cair, né, nessa sua própria autossabotagem. Porque se você fala, não posso porque eu não consigo ir, estou com meu carro quebrado. Aí a outra pessoa, não, eu vou aí te buscar. Então não posso porque eu estou sem dinheiro. A pessoa, não, eu posso pagar para você. Então, uma estratégia alternativa interessante para você é falar sim, porém, no meu tempo. Silvério, vamos comer uma pizza hoje à noite? Sim, vamos comer uma pizza, mas vamos comer uma pizza no sábado. Hoje é quarta-feira e eu prefiro seguir a minha dieta porque eu tenho um planejamento para chegar no meu objetivo. Se você puder, mas eu só posso hoje, eu não posso sábado.
Ah, então hoje eu não posso, mas no sábado, se você quiser, eu posso. Você vai estar falando sim, fez o seu tempo. E aí, você, em vez de adquirir, né, essa mágoa da outra pessoa, você vai adquirir, na verdade, o respeito dela. Porque você vai estar se colocando disponível para fazer, porém, de acordo com a sua prioridade. Passo número 4, e esse passo é um dos talvez mais usados, talvez você esteja usando isso de maneira inconscientemente. E eu vou te explicar para que você possa reforçar esse tipo de coisa. Procure pessoas com seu objetivo semelhante, fique mais próximo delas. Pessoas semelhantes. Isso aqui é interessante porque a gente se molda através de outros comportamentos também. Então, se você, por exemplo, quer chegar em determinado patamar, seja ele de nível intelectual, seja ele de... não sei aonde você está, onde você quer chegar, mas você vai conseguir muito melhor se você tiver pessoas próximas com seu objetivo semelhante. E eu não estou falando de você internalizar isso na cabeça, por exemplo, do seu filho, do seu marido. Estou falando para você procurar pessoas próximas, né, que você tenha uma mínima familiaridade que tenha esse seu objetivo, o mesmo objetivo que você, de maneira natural, que tenha naturalmente o objetivo de emagrecimento, que já passou por alguns processos de realmente querer fazer esse tipo de coisa, para que vocês consigam unir as forças e aí conseguir chegar mais longe. Crie um grupo no WhatsApp com essas pessoas, crie um grupo no Instagram com essas pessoas, compartilhe coisas que são coerentes com o objetivo de vocês, para que vocês consigam passar por essa primeira etapa, que são os primeiros 30, 60 dias, que é um período um pouco mais complicado. Tenho certeza que se você conseguir fazer isso em conjunto, que é como, por exemplo, acontece nos tão familiarizados grupos de emagrecimento e fazem com que as pessoas tenham uma competição saudável e assim consigam perdurar por um tempo maior e talvez tenham uma motivação de conseguir manter e dizer, por exemplo, não, quando uma pessoa próxima a ela, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, o namorado ou a namorada, oferece algum tipo de coisa que não está coerente com o seu objetivo. E agora o quinto passo, que é desconstrua o medo do julgamento. Isso talvez seja, eu deixei para o final porque isso talvez seja o pior gatilho para que você não consiga seguir os outros 4 passos. Ou seja, se você vai numa festa, vai numa confraternização e aí tá no rodízio de pizza, por exemplo, e resolve não comer ou então resolve comer uma quantidade reduzida e as pessoas começam, né? Nossa, Silvério, você tá de dieta, por que você resolveu fazer isso? E aí, né, a gente tem um medo de julgamento. E se eu recusar? As pessoas vão começar a falar, as pessoas vão começar a encher o saco. Se eu falar que eu tô de dieta agora e eu tô com sobrepeso, as pessoas vão começar a ficar martirizando essa minha atitude. E aí eu tenho esse pensamento de medo. Vou até anotar aqui. Por que eu estou falando isso? Por que eu coloquei aqui pensamento? Porque quando ainda está no pensamento, você ainda não está na sensação. Isso ainda não internalizou como medo, né? Medo é uma sensação que você está sentindo. Medo é um sentimento, na verdade. E esse sentimento ele funciona através do gatilho do pensamento, né? Então você tem um medo de julgamento por conta de um pensamento. E aí, qual é a artimanha que eu uso para poder combater esse medo de julgamento? O que eu faço comigo mesmo? O que eu sugiro para os meus pacientes fazerem? Combater esse pensamento, cortar esse pensamento antes que ele vire, né, o medo. Antes que ele vire o medo com pensamento, ou seja, eu combato o pensamento, né, essa sensação de medo, de julgamento com outro pensamento. E sabe qual é o pensamento que eu faço para que corte na hora esse tipo de coisa? É o seguinte pensamento: se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, eu já tinha feito. E aí, corta na hora, eu corto aqui na raiz. Eu não deixo isso aqui evoluir pro sentimento de medo. Ou seja, eu não tenho medo das pessoas me julgarem porque
eu já penso na hora, eu penso, se fosse fácil eu já teria feito, se fosse fácil todo mundo faria. Eu internalizo isso na minha cabeça. Escreve isso, depois que você internalizar isso também, eu acredito muito que você talvez não sofra mais com esse tipo de pensamento, que é um gatilho para esse medo de julgamento. E aí você vai conseguir tranquilamente, acredito que você vai conseguir tranquilamente ir para suas confraternizações, comer na quantidade que você quer, sem precisar ser auto-julgado, e assim as pessoas fiquem coerentes com os objetivos dela e você coerente com o seu objetivo. Mas aí, beleza, Silvério, isso resolve parcialmente o problema, porque aqui eu resolvo o medo de pré-julgamento, na verdade, né? Porque e se a pessoa realmente julgar? E se a pessoa falar esse tipo de coisa? Como é que eu vou resolver? E aí eu uso um macetezinho simples. Um macetezinho simples de verdade. Eu não uso isso só na dieta, mas funciona muito bem para a dieta. Que é criar uma caixinha. Eu chamo de depósito de autoconfiança. Ou caixinha de autoconfiança. Isso daqui é um grupo comigo mesmo no WhatsApp, isso aqui é um grupo com uma conversa comigo mesmo no Facebook, onde eu coloco meus resultados positivos, meus feedbacks positivos, as pessoas aqui, né, que têm um objetivo semelhante, me parabenizando até onde eu cheguei, e eu faço um apanhado, eu faço um depósito e coloco aqui. Por quê? Porque se porventura eu me sentir para baixo por conta de julgamento, por conta desse tipo de coisa, eu vou nessa fonte aqui, eu vou nesse depósito de autoconfiança, eu faço uma breve leitura sobre as coisas que eu já consegui, as coisas que eu já alcancei, coerentes com o meu objetivo, e assim eu fico muito tranquilo, eu fico muito calmo e eu consigo manter com mais tranquilidade o meu planejamento alimentar. Entendeu? Tá fazendo sentido isso aqui para você? Todos esses passos está fazendo sentido? O meu objetivo é realmente deixar isso o mais claro possível. Eu preciso saber se isso realmente está claro para você. Então, se isso estiver claro para você, se estiver tranquilo, se estiver de bom entendimento, eu peço que você deixe o like que eu consigo ver, né? Eu consigo mensurar o quão claro está o meu conteúdo. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu de fato quero te ajudar com isso. Então coloque sua dúvida aqui no comentário, coloque o seu feedback no comentário para que eu consiga melhorar e consiga te ajudar cada vez mais. Então vem comigo, faça igual eu estou fazendo, igual eu estou te ajudando, se isso tiver feito sentido para você. Com certeza, eu tenho certeza que você também tem pessoas aí junto, próximas, pessoas aqui que têm objetivos semelhantes que você já, e envie esse vídeo para ela que talvez possa fazer sentido para ela e você já comece a executar esse passo aqui. Então mande aí para umas 3, 4 pessoas que são mais próximas, só para quem realmente vai aceitar essa caminhada contigo, e que isso também me ajuda, porque dependendo do nível de relevância que isso aqui fizer sentido para você, eu consigo ajudar mais pessoas, porque aí o alcance desse vídeo aumenta e aí as pessoas que precisam desse tipo de coisa vão ser mais beneficiadas também. E agora, antes de finalizar, eu queria fazer uma estratégia bônus com vocês. Eu queria, na verdade, chamar a responsabilidade para alguma outra coisa, que é o seguinte: faça socializações, se socialize de outras formas também, não só exclusivamente para alimentação. Faça um programa com a sua família de atividade física, Antigamente era muito recorrente as pessoas, por exemplo, as pessoas da família, das famílias se reunirem para, por exemplo, assistir um filme. Hoje, por incrível que pareça, está cada vez menor. As pessoas da família hoje estão cada vez mais se reunindo para se socializar através da alimentação. Então, quando todo mundo se reúne, vamos pedir pizza, vamos pedir hambúrguer, vamos pedir pizza e hambúrguer. Então, ache o ponto de equilíbrio, faça isso começando pequeno, comece com a sua família, depois expanda isso para o seu trabalho. Por quê? Tudo bem, eu entendo que a alimentação é uma fonte de socialização, uma fonte de prazer imediato também, só que não é só isso, e não tem problema você colocar alimentação com isso também, mas você precisa achar um ponto de equilíbrio para que você consiga explorar isso e que não pese e não tenha um resultado abrupto, Então, cada vez mais, quando as pessoas pendem um lado apenas e exclusivamente para a alimentação, a gente tem resultados que já estão sendo evidenciados aí, cada vez mais pessoas e crianças aumentando de peso
e chegando aí no nível de obesidade, que é algo lastimável, que é parte desse tipo de ação que nós estamos, né, deixando de cada vez mais rotineiros. Então, dica bônus para que todo mundo consiga fazer é influencie as pessoas, né, da sua volta aí a se socializarem de outra maneira além da alimentação. Tá beleza, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu fiz isso aqui, tentei fazer da maneira mais clara possível. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou que esse conteúdo é relevante, eu posto coisas também de alto valor no meu Instagram. Eu sugiro que você me siga lá também. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu espero que você coloque aqui embaixo, porque assim eu consigo talvez abordar essa sua dúvida em um próximo vídeo e ajudar você e todos aqueles que também têm essa dúvida. Beleza, pessoal? Foi isso, um abraço e até a próxima.